Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs de todas as manhãs com Jesus. Hoje eu quero falar com você, mas antes eu quero te pedir, não esqueça de dar o seu like, seu joinha, compartilhar as mensagens que todos os dias você recebe. Você dando o seu like, você está ajudando o canal, você dando o seu joinha, o canal também está crescendo. E você compartilhando, outras pessoas estão também se alimentando. E para você que não é membro ainda aqui do canal, se inscreva, isso é muito importante. Amém? Deus possa estar abençoando a sua vida. Agora quem vai falar com você é Deus, através da sua palavra. Eu tenho uma palavra para você hoje, uma palavra de reflexão, e quero ser breve com essa palavra. A palavra do Senhor, a palavra de Deus. Eu convido você para que você acompanhe a leitura da palavra e você tire as suas reflexões, né? Você possa estar se alimentando com essa palavra. A palavra de hoje se encontra no livro de Dr. Lucas, né? Capítulo 15, verso 11 até o 32, diz assim: E certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando-os tudo, partiu para uma terra distante e ali despedaçou toda a sua fazenda, ou tudo aquilo que tinha levado, vendendo, distribuindo com seus amigos. A palavra do Senhor vem dizer no versículo 14 que, havendo ali gastado tudo o que tinha levado naquela terra, aconteceu ali naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um certo cidadão daquela terra, o qual o mandou para seus campos, e ali ele foi apacentar os porcos daquele cidadão. E despojava-se, enchendo o seu estômago, o seu ventre, com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Aconteceu, e caindo em si, disse: Quantos trabalhos ou trabalhadores tem o meu pai, e em abundância de pão também. E eu aqui passo fome e necessidade. Então pensou ele: levantarei-me-ei e irei ter com meu pai. E disse-lhe, e dizendo-se, quando chegar lá, eu direi ao meu pai: pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado nem de teu filho. Então faz-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi voltando para seu pai, e quando ainda estava a caminho longe, viu seu pai e se moveu de compaixão, e correndo lançou-se aos seus braços e os beijou. Versículo 21 diz: E o filho lhe disse: Pai,
pequei contra os céus e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus moços, trazei depressa a melhor roupa, e veste-o, e pondo-lhe também um anel no seu dedo, na sua mão, e sandália nos seus pés. E trazei também um bezerro cevado, e fazemos aqui uma festa, e comemos e alegramos-nos, porque este filho meu estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Então comeremos e alegramos-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e achou e viu de longe que a tinha na casa ouvido uma música e as dança também. E chegando a um dos seus servos, perguntou o que estava acontecendo ali. E ele respondeu, veio teu irmão e teu pai mandou trazer um bezerro cevado porque recebeu o seu irmão sã e salvo. Mas ele se indignou-se e foi até o seu pai. Ele se dignou-se e não queria nem mesmo entrar na casa. E saindo o pai, foi ter com ele. Mas respondendo ele, disse ao seu pai, eis que te sirvo há quanto tempo, há quantos anos, sem nunca o Senhor me dar nenhum banquete para que eu possa fazer, me alegrar com meus amigos. E vendo, porém, o teu filho, que gastou tudo a sua fazenda com seus amigos e as meretrizes, tu mataste um bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são suas também. Mas ele, justo, alegramos-nos porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Essa história ela é bastante conhecida. Creio que você já tenha ouvido muitas vezes. Mas qual é a lição que nós tiramos dessa mensagem, dessa palavra para a nossa meditação? Primeiro, para nós entendermos aqui um pouco, nós precisamos trazer aqui um contexto. Esse contexto fala que os fariseus, eles procuravam sempre acusar Jesus Cristo. Eles sempre questionavam com Jesus. Que Jesus comia com os pobres, com os pecadores, né? Então, eles sempre procuravam a questionar essa qualificação de Jesus. E Jesus, para responder à altura dos fariseus, então Jesus usou de parábolas. E foi 3 parábolas. A primeira foi a parábola da ovelha perdida. Então, depois ele falou da parábola da dracma achada. E depois ele falou aqui nesse texto, que é do filho pródigo. O que nós podemos tirar de lição? A primeira, a dracma, a primeira da ovelha perdida, era 100 ovelhas. Você já conhece a história. Essa ovelha estava perdida lá fora. A dracma, que foi achada, que tinha se perdido, mas
ao varrer a casa, aquela mulher achou aquela dracma, se alegrou com seus amigos, fez festa, né? A dracma foi perdida dentro de casa. E esse jovem, esse filho, o filho pródigo, ele se perdeu lá fora. O que é que nós tiramos de lição, meus queridos? É que quantas pessoas têm virado as costas para Deus? Quantas pessoas, né, têm sempre do bom e do melhor? Nunca Deus tem deixado faltar nada. Como disse Davi, fui moço, fiquei velho, nunca vi um justo mendigar um pão, e nem a sua descendência, Salmo 37, versículo 25. E as pessoas, quando estão de boa, Deus sempre está aos cuidados delas. Quantos não têm virado as costas para Deus? E depois se arrepende. Essa é a história daquele que se perde lá fora. E os que estão perdidos dentro de casa? Nós tiramos lição desse jovem, né? O jovem que estava dentro de casa, saiu lá para fora, mas ficou o outro irmão com o pai. E a Bíblia diz que ele questionou porque o pai estava fazendo as festas, se alegrando com a volta do irmão. É como se fosse aquele que está dentro da casa, mas está perdido também. Por que está perdido? Porque ele não tem uma mentalidade de amor, né? Então tem a mentalidade de amor. Mas quem ama, perdoa. Quem ama, luta para que tenha uma vida reta perante os olhos de Deus. Outra coisa que nos chama a atenção aqui nessa história é que o pai, a Bíblia diz que ele repartiu os bens aos três. Então, se você vê aqui, a passagem bíblica fala que o pai repartiu os três. Ele não fez ali a separação daquela fazenda e foi dado para ele, né? Tirado a parte dele, né? E ficado quieto. Não, a Bíblia diz que ele repartiu aos três, ou seja, deu a parte do filho moço, deu a parte do filho mais velho e ficou com a outra parte. O que é que nos chama a atenção aqui? Chama a atenção aqui que eles permaneceram no mesmo lugar. Então, quer dizer que aquela fazenda, ela foi vendida, né? Ou não foi vendida? Aquela fazenda, e ele fez o cálculo do valor e deu a parte para o filho. A outra coisa que nos chama a atenção nessa passagem, essa manhã, que eu quero que você reflita comigo, é o amor do pai, né? O pai, ele não incomodou que o filho fosse embora. E é assim que Deus faz. Você tem o livre-arbítrio, você não é escravo. Ele queria ser como se fosse um escravo, como se fosse um empregado do pai. Mas o pai falou, não, você é meu filho. Colocou um anel, significa aliança. Uma aliança com ele. Então, Deus te chama hoje para fazer uma nova aliança com ele e começar uma nova história. O pai não incomodou que ele fosse embora. Se fosse a mãe, ia para orar. Né? Ia para orar para o filho não ir embora. Não é verdade? Mas o pai não. O pai não incomodou, não. Deixa ele ir. Fosse nos dias de hoje, digamos assim, o pai dizia, você quer ir, você vá, mas nunca mais pisa aqui na porta de casa. Né? Se fosse na concepção de muitos pais no dia de hoje. Mas o Pai Celestial, ela vê diferente. Você sabe por que vê diferente? Porque a Bíblia diz aqui que o pai, quando disse, esse teu irmão, né, estava perdido, né? Aliás, esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Aí eu te pergunto, perdido como? O pai não foi atrás, ninguém foi atrás, mas não é. É que a ótica de Deus é diferente da ótica minha e sua. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre o globo da terra, contemplando os bons e os ruins. Então Deus, ele está te vendo. E nessa manhã está te chamando para você fazer uma aliança com ele. Amém? Essa é uma palavra que eu quero deixar para você nesta manhã e quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoe essa pessoa que está ouvindo. Meu Deus, essa mensagem. Meu Deus, essa pessoa que está aqui nessa manhã, ó Pai. Ó Deus, com o coração aberto para receber do Senhor esta palavra. Que o Senhor abençoe a cada pai, a cada filho, que haja paz, que haja união, meu Deus, de confraternização. Em nome de Jesus Cristo. E que a aliança do Senhor,
que nunca será quebrada, será continuada na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Abençoe a mãe, o pai, o filho, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Assim eu oro e agradeço em nome de Cristo Jesus. Mas o que o Senhor também possa abençoar todos aqueles que estiverem enfermos, ó Deus, aqueles que estiverem carcerados na prisão, que o Senhor liberta, que o Senhor cura e que o Senhor salva, em nome de Jesus. E que hoje seja um dia de uma nova aliança. Amém? Glória a Deus. Você que está afastado, né? Você que está longe da presença do Senhor, o Senhor está te vendo. E Ele está com os braços abertos para ir te abraçar e colocar uma aliança, um anel no seu dedo. Colocar um anel no seu dedo e fazer com que você renove a sua fé e continue no propósito que Deus tem para você. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma segunda-feira, uma semana abençoada, debaixo da graça do Senhor. Louvado seja Deus.